Boa noite para todos. É uma grande satisfação estar novamente com todos os que estão seguindo a nossa exposição virtual, a nossa reunião pública virtual. E queremos, além dessa saudação hoje, com a imagem, a minha retaguarda aqui do Núcleo Paulo Estevão, para os saudosistas, para dar um calorzinho assim, de aconchego. E mais aconchego ainda, na nossa exposição virtual, vamos contar com uma querida companheira que, durante muito tempo, foi integrante da Teresa, participando conosco, inclusive como facilitadora do ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É muito ligada à dona Brunilde, fundadora do Lar Teresa, a Noá Rafael. Então, é uma forma de nós demonstrarmos um preito de gratidão pelo muito que ela tem contribuído e contribuiu e continua contribuindo com o nosso Lar Teresa. O nosso público da noite realmente pode não conhecê-la, mas o público da tarde deve estar até com saudade dela. Então, convidamos a nossa Carmen Guimarães, que é presidente honorária da Casa do Coração, para que ela faça as suas saudações iniciais. Carminha, pode falar, pode saudar o público. Bem, nesse momento, eu quero dizer que eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, porque o Lar de Teresa é uma casa espírita que estará sempre no meu coração. E eu fico muito feliz toda vez que eu entro no Lar de Teresa para fazer uma exposição e vejo aquelas pessoas que, olhando para mim, sorrindo, isso me dá uma felicidade muito, muito grande. Então, o meu cumprimento para vocês agora. Muito bem, Carminha. Então, vamos começar a nossa reunião virtual, com a leitura da página inicial. O tema que a Carminha vai abordar hoje é a imortalidade da alma. E a página de início está prevista do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, Meu reino não é deste mundo, o item 5, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por saberes de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afigurem reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade, feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia.
O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Saiba ele, porém, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecem homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formiga sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar de tão pouco que as levará e por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Façamos a nossa prece para dar sequência à nossa reunião virtual. Unamos nossos pensamentos nesta singela súplica, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, quando nos garantiu: onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí ele estaria. Então somos mais do que duas pessoas nesse instante, nessa conexão virtual. Senhor, temos a certeza da tua presença, que possamos aurir os benefícios desta cobertura espiritual, enfocado, centralizado no nosso lar de Teresa, com a nossa mensagem desta noite, partindo da nossa querida Carmen Guimarães, falando sobre a imortalidade da alma. Carminha, a palavra é sua. Nós vamos começar o nosso encontro de hoje com uma prece de Icleia, que foi psicografada pela querida Dona Brunilde. Eu estou fazendo essa prece em homenagem à nossa querida Dona Brunilde, que ela nos deu esse lindo lar de Teresa, que nos ampara sempre. Vamos à leitura da prece. Prece de Icleia. Jesus, amado Mestre, pastor de nossas almas, nós confiamos em Ti, Senhor. E porque confiamos, olhamos firmes para o futuro, na certeza de que Tu nos ampara neste caminho de pedras e de espinhos, mas também, Senhor, de vitórias. Sabemos que a Tua mão amiga jamais nos deixará o desamparo, e por isso, Jesus, nós sorrimos. Nossa crença em Ti repousa, Senhor, no Teu infinito amor, que não desampara, que não esquece, que não acusa, que sempre perdoa. Pai amoroso, concede que, assim como estamos agora unidos, estejamos sempre confiantes e certos da vitória final do bem. E nós, que já temos tudo, Senhor, porque temos a nossa energia em Ti, te pedimos por esses que nada têm, porque não tiveram a fé desperta em seus corações. E o nosso templo de oração, que hoje é o nosso lar, estamos confiantes de que Tu pairas acima de todas as coisas, és a luz de todas as vidas, e que para Ti convergimos nós, poeira que somos dos grandes caminhos. Que assim seja, Senhor. Esta prece de Cleia é da nossa querida Brunilda Duarte, e está na revista Novo Horizonte, da Casa do Coração, ano 4, 1956. Agora, nós vamos falar um pouco do poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água.
Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula, até quando estarei com vocês? Traga o menino aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo, em verdade, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. A confiança do homem em si mesmo faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, devemos entender as palavras de Jesus pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade do homem, mesmo quando tudo está correndo bem. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. A coragem e os atos de bravura estão, na maioria das vezes, interligados. Conta-se que, nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como hoje. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seu próprio governante. Felipe, rei da Macedônia, queria unir todos os povos gregos sob o seu domínio. Armou um poderoso exército e partiu para a conquista dos outros territórios. Cada território que ele conquistava, ele se fazia aclamar rei. Porém, Esparta, uma das cidades da Grécia, resistiu ao seu poderio. Os espartanos ocupavam a região chamada Lacônia e, embora de hábitos simples, destacavam-se pela bravura. Eram também famosos por usarem poucas palavras. Ainda hoje se diz que as respostas curtas são lacônicas. Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos: se não se renderem imediatamente, invadirei suas terras. E se meus exércitos invadirem suas terras, pilharão e queimarão tudo o que vocês mais prezam. E, se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei toda a cidade. Alguns dias depois, Filipe recebeu a resposta. Abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita: se. Essa narrativa, que faz parte da história, nos fez meditar que é exatamente nos momentos do se, na escolha do isto ou aquilo, que precisamos ser bravos e corajosos nas decisões que nos irão beneficiar, não só materialmente, mas também espiritualmente. A coragem, no seu sentido amplo, aparece em muitos momentos das nossas vidas, em várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, eu perco meu emprego, a minha vida sofre um revés. O que eu faço? Fico me lamuriando, culpando a Deus e o mundo, entro em depressão? Ou vou à luta, incansavelmente, com a certeza de que outro emprego virá? Isso é coragem da fé. Outra situação. Alguém recebe críticas sobre sua pessoa e, em vez de se aborrecer, analisa essas críticas e as aproveita naquilo que lhe pode ser útil. Essa atitude representa a humildade
como efeito da coragem e da fé. Ainda outro, que sofre perseguição, que é caluniado, não revida, mas perdoa. O que afasta o desânimo e as tristezas, dedicando-se ao cumprimento dos seus deveres. Essas pessoas estão tendo fé e sendo corajosas. Em frustrações, e as frustrações? Há pessoas que, quando as coisas dão errado, colocam sempre nos outros a culpa de seus insucessos. São incapazes de assumirem seus erros. Entretanto, aquele que os assume, caminhando em frente, reparando-os e dando à vida o melhor ao seu alcance, são certamente portadores da coragem e da fé. São inúmeras as circunstâncias que requerem de nós fé e coragem. Nas horas da doença, nas horas do fracasso, nas horas do desentendimento, nos momentos de decisão, nos nossos relacionamentos, nas perdas materiais, na sustentação dos nossos princípios. Como nos conduzir nesses momentos? Na hora das doenças, o que nos fortalece é pensar que as doenças do corpo, que é perecível, trazem sempre benefícios ao espírito, que é eterno. Na doença, a irritação e a inconformidade são provas de fraqueza espiritual. Agora, na hora dos aparentes fracassos, dizemos aparentes porque as derrotas só existem quando não aprendemos com elas. Se delas tirarmos pelo menos um ensinamento, já seremos vencedores. Não nos esquecemos que o tempo de hoje é o nosso melhor tempo para recomeçar, renovar e sorrir. Da mesma forma, a coragem da fé de passar uma borracha nos momentos traumáticos e lembranças dolorosas é altamente benéfico para a nossa saúde física, mental e espiritual. Nas horas do desentendimento, quando agredirmos ou ofendermos alguém, podemos voltar atrás e pedir perdão, dizendo que não gostaríamos de ter feito o que fizemos. Isso é também um ato de coragem e fé. Nos momentos de decisão, não tenhamos medo de emitir nossa opinião, pensando nas consequências talvez desagradáveis que possam nos trazer. Sejamos fiéis aos nossos princípios, sejam eles religiosos ou não. O medo enfraquece o homem sob todos os aspectos. E os nossos relacionamentos? Sentirmos-nos atraídos e nos aproximarmos de alguém cujas vibrações são iguais à nossa é normal, é prazeroso. Mas o difícil e que devemos fazer é nos aproximar justamente daquelas pessoas cujas vibrações são contrárias às nossas, a fim de cumprirmos um dos objetivos de nossa evolução, que é a fraternidade universal. E a coragem nas perdas materiais? Quando morremos e nossas almas avançam para posições mais elevadas, levamos conosco tão somente nosso comportamento, nossos atos, nossos pensamentos e o nosso conhecimento. Portanto, a forma como tratarmos os outros e como nos relacionarmos é muito mais importante do que qualquer bem material que possamos acumular. Durante a vida na Terra, podemos ganhar e perder objetos e riquezas, mas objetos e riquezas não encontraremos na vida do outro lado. Todavia, encontraremos com toda certeza os seres que a nós estiveram ligados. Esse pensamento deve nos ajudar a examinar nossas prioridades e valores. Coragem na sustentação das nossas crenças, dos nossos princípios. Qual a diferença nessa vida se alguém é rico e eu não sou? Se apenas os tesouros do espírito podem nos acompanhar? Qual a diferença se alguém é poderoso e famoso e eu não sou? Se a felicidade não está no poder nem na fama, mas apenas no amor?
Qual a diferença se alguém é mais estimado e admirado pelos outros do que eu? Talvez eu esteja ousando viver as verdades da minha crença, e a verdade raramente é popular. Tenhamos em mente que a felicidade vem do íntimo, não de fora de nós, muito menos da preocupação sobre o que pensam a nosso respeito. E nesse momento tão difícil para a humanidade, uma passagem em que Confúcio, o famoso filósofo chinês, foi procurado por um discípulo, no momento em que a China passava por uma grande convulsão social, e esse discípulo temia o derramamento de sangue. Estava Confúcio junto de uma figueira, meditando. Disse-lhe o discípulo: Mestre, precisamos urgentemente de sua presença no governo. Estamos à beira do caos. Confúcio continuou meditando. Mestre, não me ouviu? Precisamos de sua presença no governo. O Senhor nos ensinou que não podemos nos omitir. Nos ensinou que somos responsáveis pelo mundo. Foi quando Confúcio, olhando para o seu discípulo, respondeu: Estou rezando pelo país. Depois, irei ajudar um homem que está ali na esquina. Como meu discípulo, aprende o seguinte: fazendo o que está ao nosso alcance, beneficiamos a todos. Apenas tentando ter ideias para salvar o mundo, não ajudamos nem a nós mesmos. Existem 1000 maneiras de fazer política. Não é preciso ser parte do governo. Meus irmãos, com esta passagem tão adequada à nossa realidade, à qual se aliam as palavras do Cristo, amai ao vosso próximo como a vós mesmos, e a cada um segundo as suas obras, deixamos uma mensagem. Oremos pelo nosso país. Oremos por toda a humanidade e tenhamos a coragem da fé para fazer a parte que nos cabe, como seres integrantes da nossa sociedade, onde somos todos irmãos. Gostaríamos de complementar dizendo agora da importância da casa espírita. A casa espírita tem a mesma importância de uma escola. Nós vamos à escola para aprender a ler, a escrever, enfim, para desenvolver o nosso intelecto. Nós vamos à casa espírita para aprender a amar o próximo como a si mesmo, a entender a razão da vida e da morte, a respeitar os ensinamentos do maior mestre vindo ao nosso planeta, Jesus, e assim a desenvolver a nossa vida moral. Esses objetivos são trabalhados não só nas palestras, que todos deveriam ouvir, e nos livros espíritas que estão à nossa disposição. A leitura é importante e a bibliografia espírita satisfaz a todos os gostos. Até para aqueles que não gostam muito de ler, ela apresenta os livrinhos, que, embora com pequenos trechos, têm grandes ensinamentos. O trabalho que é feito pelos espíritos nos passes e nas sessões são eficazes, porém é preciso que a pessoa esteja receptiva. Temos que ter em mente que aquele que não se esforça pela sua reforma íntima não consegue manter consigo as vibrações que lhe chegam do mundo espiritual. É como aquele que toma uma medicação para o fígado, mas que não tem uma alimentação saudável. Assim, meus irmãos, a nossa ideia é de tranquilizar. Todos nós, quando por qualquer motivo ficamos afastados das atividades mediúnicas, não precisamos nos preocupar se mantivermos o hábito da oração, que é uma comunhão com os espíritos benfeitores, e mantivermos a vigilância no que dizemos e fazemos, a fim de não nos afastarmos do caminho do bem. A proteção não nos faltará. O próprio Kardec, aquele que, baseado nas informações dos espíritos, nos doou a doutrina espírita, afirmou que o fim do espiritismo é a melhoria do homem. Ninguém busque nele senão aquilo que possa contribuir para o seu progresso intelectual e moral. Logo,
Aqueles que buscam na casa espírita apenas interesse de cunho material estão trilhando o caminho errado, pois a finalidade do espiritismo é melhorar a nossa alma e fazermos felizes. Foi o próprio Jesus que disse: vós sois deuses. Disse isso para nos mostrar que todos nós somos providos de luz e de força. Todos somos capazes de aprender, de melhorar, de galgar degraus mais altos na nossa evolução, se assim nos propusermos. Fé em Deus e pé na tábua. Ora e confia, mas fiquemos sempre no nosso ditado: fé em Deus e pé na tábua. E agora nós vamos fazer a leitura de uma passagem que temos a certeza que vai nos sensibilizar muito a todos nós. Vamos ler do livro Morreram e Voltaram para Cantar, de Gerson Simões Monteiro, editora Novo Ser. Maria de Nazaré, no final de sua existência, foi residir em Éfeso, a convite de João, o discípulo mais moço de Jesus. Decorridos alguns meses, muitos necessitados passaram a receber de Maria o consolo para os sofrimentos, na choupana onde residia. Certo dia, um dos mais aflitos pede sua ajuda, dizendo: minha mãe, como vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria enviou-lhe o olhar amoroso e disse carinhosamente: tudo isso passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Ao final desses fatos relatados no livro Boa Nova, no capítulo dedicado a Maria, o espírito Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier, relata que ela, orando a Deus por todos os seguidores do Cristo, que sofriam tremenda perseguição e serviam de alimento a feras nos circos romanos, viu aproximar-se o vulto de um pedinte que lhe implorou: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, Maria convidou-o a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Empolgada com aquele mendigo que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, ela sentiu os olhos umedecerem de alegria, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas, com as marcas de 2 chagas, e lhe falou com profundo amor: minha mãe, vem aos meus braços. Meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram? Respondeu emocionada ao reconhecer que era o próprio Jesus que ali estava. Sim, sou eu. Venho buscar-te, porque meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Graças a Deus, a rainha dos anjos e do nosso planeta Terra. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Assim, terminamos a nossa palestra dessa noite. Graças a Deus. Muito bem, Carminha. Então, veja bem, um estilo de exposição diferente do comum dos expositores. E nós estamos realmente muito felizes de ter podido estar com você nesse momento, abrindo aqui essa plataforma do Lar Teresa, nossa reunião virtual. Então, vamos fazer a nossa prece
E depois você poderá, então, ainda dizer algumas palavras aos nossos internautas, se você desejar. Nesse instante, Senhor, em que terminamos um trabalho expositivo da nossa Carminha, feito com tanto carinho, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, sentindo-nos conectados uns aos outros, no momento de transe, de tantas dor, tanta aflição, mas na certeza que nos dás, que continua sendo um amigo incondicional quando nos convida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. E aí, então nós te buscamos, em prol desse alívio que tu nos oferece, fortalecido pela exposição da nossa Carminha, tendo mais uma vez ressaltado o valioso poder da fé, o tema que ela muito bem desenvolveu, enriquecendo o nosso raciocínio e fortalecendo a nossa fé. Permita, pois, que tenhamos essas forças interiores e dar o testemunho de quanto nós desejamos estar realmente abrangidos pelo teu amor, pelas tuas bênçãos, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Carminha, está aberto o microfone para as suas despedidas aos nossos internautas. Deseja dizer alguma palavra? Vamos lá. João, eu apenas agora eu quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que me foi dada de poder falar a todos aqueles que nos ouviram palavras que poderão lhes ajudar diariamente na sua vida terrena. O meu agradecimento profundo a todos aqueles que me ouviram, que vão continuar a ouvir e que eles possam ser ajudados. É o meu desejo, o meu agradecimento profundo a Deus, a Jesus. Graças a Deus. Muito bem, Carminha. Pode estar certo que os nossos internautas gostaram muito de ouvir a sua expressão bem espontânea. Então, o agradecimento de todos os integrantes da Teresa, dos internautas, e a todos os internautas, os que estão, os nossos seguidores, o nosso convite para estar conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas. Muita paz em todos os corações.